Graças a Deus por essa noite que Deus tem nos dado, estar na presença do Senhor e adorando a Ele é um privilégio muito grande. Apesar desta quarentena, desse confinamento, a igreja continua adorando a Deus, a igreja continua louvando o nome do Senhor. Eu gostaria, depois desses louvores que vocês já ouviram, meditar com você um texto da palavra de Deus, que está registrado no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, e o verso 30, ou verso 35, capítulo 4 de Marcos, o verso 35, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estavam no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despediram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, texto que lemos, Jesus despede a multidão e dá uma ordem aos seus discípulos. No texto vai começar a dizer: disse-lhes, passemos para outra margem. Esta fala de Jesus, esta ordem de Jesus, revela pelo menos duas verdades. O texto, quando Jesus ele ordena dizendo: passemos para outra margem, Jesus revela primeiro que a travessia, a chegada do outro lado estava garantida. A primeira verdade que a fala de Jesus revela é que a chegada do outro lado seria garantida. Segunda verdade que a fala de Jesus revela é que eles não passariam sozinhos, eles não atravessariam para o outro lado sozinhos, visto que a fala, visto que o verbo está definido, passemos, plural. Jesus então revela para os discípulos que a travessia seria garantida, a chegada seria garantida, e eles não estariam só. Jesus atravessaria, passaria com eles para o outro lado. Só que Jesus não revela algo. Jesus não revela que a obediência a Ele nos isentará das tribulações, das tempestades. Isso Jesus não revela aos discípulos, mas a garantia já tinha sido dada, porque o importante não é o que vai acontecer no meio da travessia. O importante é que a travessia estava garantida, e a maior das verdades e a maior promessa nesta fala é: Jesus estaria presente. Aleluia. Então isso é importante no texto, porque quando
eles entram no barco, e quando eles começam a navegar, Jesus vai para a polpa do barco, Jesus vai para a parte de trás do barco, enquanto os discípulos estão na proa, na parte da frente do barco. Eles estão guiando o barco para o outro lado. Jesus tem um propósito do outro lado. Jesus está indo para Gadara. Em Gadara, lá um homem que está possesso, um homem escravizado pelos demônios, e ele precisa de socorro, precisa ser liberto. E Jesus então está passando para o outro lado com este propósito de libertar aquele demoniado gadareno. Só que eu disse que a travessia deste mar, deste lago de Genezaré, seria poucos quilômetros, mas a garantia a tranquilidade da navegação, Jesus não garantiu. Só que o texto vai dizer que quando eles começam a navegar, o texto diz que levanta um grande vento e se fez um grande temporal. Querido, os discípulos passaram parte das suas vidas navegando, pescando naquele lugar. Eram homens experientes, eram homens que conheciam o mar, que já tinham experiência de passar por várias tempestades, visto que o ar quente do deserto se encontrava com o ar frio que vinha do mar. Em cima daquele lago se fazia então uma grande tempestade pelo choque térmico que acontecia. Então ele já estava acostumado com isso. Mas esse texto vai revelar algo, porque o texto está dizendo que e levantou-se, não formou-se uma tempestade, não se formou um temporal. O texto está dizendo que se levantou algo que os surpreendeu, algo que eles não esperavam acontecer, aconteceu. Algo que não estava previsto, mas aconteceu. O texto diz que se levanta um grande vento, que fez com que as ondas viessem chacoalhar o barco, que as águas vinham entrar dentro do barco. Só que nesse texto, enquanto acontece esta grande tempestade, enquanto os discípulos estão desesperados sem saber o que fazer, Jesus está no barco, tranquilo, dormindo. Eu acho interessante, porque enquanto os discípulos estão passando por aquela turbulência, por aquela tempestade, Jesus está descansando, Jesus está tranquilo, dormindo. Pensando no texto, nós vemos que aquilo que estava trazendo desespero e medo para os discípulos, para Jesus não fazia maior ou menor diferença, porque Jesus sabia o que ia acontecer, e Jesus tinha controle daquilo que os discípulos não tinham controle. Querido, há uma revelação nesse texto de algumas lições. Primeira dela, se você está passando pelas tempestades da vida, se você está passando por uma situação adversa, eu quero te dizer uma coisa: se Jesus estiver no barco, fica tranquilo, porque a travessia está garantida. Você vai chegar do outro lado, mesmo que você vai sofrer nessa travessia, mesmo que você está passando por turbulência nessa travessia, mas se Jesus está no barco, tenha convicção e certeza, você chegará do outro lado. Aleluia. Eu acho interessante que muitas vezes na nossa vida, Jesus está no barco,
nós não percebemos que Ele está presente. E às vezes esquecemos. Às vezes olhamos para a circunstância, às vezes olhamos para a tempestade, para as lutas, e aí esquecemos de que Ele está conosco. E às vezes a gente questiona o porquê. Mas sabe de uma coisa? A obediência à palavra de Deus não nos isentará das tribulações, visto que Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Servir a Cristo, obedecer a sua voz, a sua palavra, vai nos custar lágrima, vai nos custar sofrimento, vai nos custar tribulação, vai nos custar muitas vezes dores. Mas tem uma certeza, querido, você tem uma promessa, que em meio às tribulações, que em meio às dificuldades, em meio às lágrimas, Jesus estará presente. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então não importa a situação em que você enfrenta agora, importa que Jesus está no barco. Aleluia. Jesus está no barco. Não desista, não desanime, não se desespere, confie, porque Jesus está no barco. Porque no momento de desespero, pessoas tomam atitudes precipitadas, pessoas se precipitam e às vezes querem até mesmo pular do barco. Pessoas às vezes querem se livrar do sofrimento e da situação a qualquer preço, a qualquer forma, e se esquece de despertar Jesus, se esquece de clamar por Jesus, se esquece de buscar a presença de Jesus. E deixa eu dizer para você que esta noite que me ouve, não saia do barco, permaneça no barco. Não importa se as águas, as ondas estão batendo no barco, estão entrando no seu barco, não importa. O importante é você entender que o seu barco não vai afundar. Jesus não permitirá que o teu barco afunde. Jesus tem controle. Jesus está no controle. Talvez você pode dizer: que barco é esse, pastor? Barco aqui pode simbolizar tua família, teu casamento, teu relacionamento, tua vida espiritual. Talvez você está numa crise existencial. Talvez você está passando por uma situação, um momento tão difícil, e você pensa que não tem mais jeito, você pensa que não vai conseguir sair dessa, mas você está se esquecendo da promessa que foi lhe dada, porque antes da tempestade veio a promessa. Antes da tempestade aparecer, Jesus já fez a promessa: passemos para outra margem. Aleluia. Você não pode esquecer da promessa que Deus te fez, porque no momento de desespero a gente esquece das promessas, a gente esquece de que Deus fez promessa para nós, e pensamos que a gente não vai conseguir sobreviver. Mas a promessa, quem fez não foi homem. Quem fez a promessa foi Jesus. Aleluia. Jesus falou: passemos para outra margem. Ele não importa a situação, importa que a promessa de Jesus está de pé na sua vida. Tempestade não vai impedir a promessa de Jesus cumprir. Lutas não vai impedir a promessa de Jesus cumprir. Sofrimento também não, porque a promessa é maior do que a tempestade.
A promessa é maior do que o sofrimento. A promessa é maior do que a sua luta. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Aleluia. Oh, glória. Bendito é o nome do Senhor. Sabe a primeira atitude dos discípulos? É se desesperar. Mas nós somos tendenciosos, na hora da dificuldade, perder a confiança em Deus. Isso é normal do ser humano. Tem situação que é tão difícil, a gente questiona a Deus e pergunta por quê. Tem situações que é tão desagradável, é tão difícil, que a gente questiona a Deus por quê. Eu estou obedecendo a ordem de Jesus. Eu não vim porque quis. Eu não estou fazendo porque eu pedi. Foi o Senhor que mandou. Mas por quê que está acontecendo isso? Querido, os discípulos vão ter uma experiência que nunca tiveram. Eles estavam acostumados a ver Jesus curar paralítico. Estavam acostumados a ver Jesus abrir os olhos do cego. Mas Jesus queria manifestar o seu poder, mostrando para ele que ele tem controle de tudo. Ele tem controle da natureza, do tempo, do mar. Ele tem controle de tudo. E ele vai mostrar para os discípulos que aquilo que eles não conseguem controlar, Jesus controla. Aleluia. Aquilo que eles não conseguem fazer, Jesus faz. Jesus vai mostrar para ele que ele está acima das suas expectativas. Porque a gente às vezes cria uma expectativa em cima de uma situação, esquecendo que o nosso Jesus está acima de qualquer situação. Jesus manda no céu, manda na terra. Jesus tem poder no céu, poder na terra. Jesus tem poder em cima, poder embaixo. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. E a gente não pode duvidar do seu poder. A primeira coisa que o discípulo faz no meio do desespero é questionar e dizer: Jesus, o Senhor não se importa conosco, estamos a perecer. Isso é um questionamento lógico, irmãos. Isso é um questionamento lógico, por quê? Porque a tempestade é uma grande, uma pequena. O texto faz questão de identificar que a tempestade é grande. Mas eu quero dizer para você, para uma grande tempestade, Deus sempre tem uma grande bonança, uma grande vitória. Aleluia. A vitória de Deus para a sua vida é proporcional à sua luta, à sua tribulação. Quanto maior será a sua tribulação, quanto maior é a sua luta, maior será a sua vitória, maior será o seu milagre. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Deus está dizendo para alguém que está questionando, dizendo: Deus, o Senhor não se preocupa, o Senhor está vendo que eu estou passando por isso. Jesus está dizendo: quanto maior é a tua luta, maior é a vitória que eu vou te entregar, maior é o milagre que eu vou fazer na sua vida. Quero dizer para alguém da autoridade da palavra e do Espírito Santo: a tua vitória será maior do que a sua luta, do que os seus problemas. Jesus vai te surpreender. Jesus vai mostrar para você quem é Ele de verdade na sua vida. O discípulo se desespera e questiona:
Jesus está tranquilo, porque aquilo que desespera os discípulos não desespera Jesus, porque aquilo que traz medo, pavor ao discípulo, para Jesus não é nada, porque Jesus está acima da tempestade, Jesus está acima daquela situação. Jesus controla o vento, Jesus controla o mar, Jesus controla o tempo, controla tudo. Aleluia. Jesus se levanta tranquilamente e Jesus olha para ele e Jesus diz: homens de pequena fé, por que vocês são tímidos? Por que vocês são medrosos? Por que vocês estão nesse desespero? Jesus estava mostrando para eles, mesmo que a tempestade estava ali presente, eles não precisavam ter medo, porque Jesus estava com eles. Aleluia. E o importante aqui desse texto é entender que a presença de Jesus é que faz a diferença nas nossas vidas. Não é o quanto eu sei, não é o quanto eu tenho de experiência, não é o quanto eu posso fazer, mas é saber o quanto Ele é, o quanto Ele pode e o quanto Ele faz por nós. Jesus está tranquilo, enquanto os discípulos estão desesperados. E Jesus vai falar com o vento e com o mar. Jesus vai dizer: acalma-te, vento, calma-te, mar. E isso me chama a atenção, porque Jesus fala com o vento ouve as suas vozes. Jesus fala com o mar lhe obedece, porque foi Ele que criou. O mar é criação dele, o vento é criação dele. Deus conhece, sabe como trabalhar ao nosso favor. Jesus sabe como agir em momento que estamos em dificuldade. Jesus fala com o mar, Jesus fala com o vento, e eles lhe obedecem. Quando Jesus fala, quando Jesus libera a sua palavra, diz o texto que acontece uma grande bonança. Imediatamente o vento para, o mar se acalma. A calmaria vem quando a palavra de Jesus é liberada. A tempestade vai embora quando a palavra de Jesus é liberada. Automaticamente o milagre acontece, porque a palavra de Jesus tem poder de mudar a situação. Aleluia. Jesus vai surpreender os discípulos. Jesus vai surpreender, e os discípulos vão questionar uns com os outros, perguntar: quem é esse? Mas eles não andavam com Jesus, mas eles não viam Jesus curar, eles não viam Jesus fazer aqueles grandes milagres. Mas por que a pergunta: quem é este? Porque tem situação da nossa vida que Jesus vai nos surpreender,
E a gente vai, pela surpresa do milagre, vai perguntar de verdade: quem é esse? Porque eles viram tanta coisa Jesus fazer, mas agora está vendo que Jesus, além de curar, de ressuscitar, Jesus tem controle sobre o vento, sobre o mar. A pergunta é: esta situação que você está passando, para Jesus é nada. Talvez para você é uma grande tribulação. Talvez para você é um grande sofrimento. Mas para Jesus isso não é nada. E deixa eu dizer para você, Jesus vai te surpreender. Jesus vai te surpreender. Eu estava em casa estudando um texto, e eu preparei um texto para ministrar aqui, mas eu estava aqui já com outra palavra preparada, e o Espírito Santo colocou no meu coração para pregar sobre esse texto, para falar sobre esse texto. Eu tenho convicção que alguém está precisando ouvir esta palavra esta noite. E deixa eu dizer para você, não esqueça da promessa que Jesus te fez. Teu barco não vai afundar, teu barco não vai naufragar. Jesus está presente nele. Aleluia. Jesus está neste barco. Essa tempestade vai passar. É só um tempo, porque a palavra de Deus será liberada e a tempestade vai cessar, e uma grande bonança vai estabelecer na tua casa, na tua vida e na tua família. E você vai perguntar a Deus: quem é o Senhor? Jesus gosta de nos surpreender. Jesus faz, e o que Ele faz às vezes é de repente. De repente Ele fala e as coisas acontecem. De repente Jesus se manifesta e o milagre acontece. É de repente que Jesus opera. Mas esse discípulo fez algo. Eles despertaram Jesus, clamaram por Jesus. Jesus imediatamente o socorreu. Que esta noite você possa clamar por Jesus, que esta noite você possa confiar em Jesus, que esta noite você possa ter uma certeza que Jesus está com você, e que Ele não vai te livrar das tempestades da vida, mas Ele vai te livrar dentro da tempestade, porque é assim que Ele faz. Ele não nos livra das lutas, Ele não nos livra dos problemas, do sofrimento, mas Ele nos livra dentro das tempestades. Aleluia. Eu não sei, mas eu quero dizer para alguém aqui: você está decepcionado por alguma coisa que aconteceu na sua vida, e você está perguntando para Deus: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Minha casa, minha família. Jesus está no controle do teu barco. Jesus permite coisas acontecer na nossa vida, mas Ele tem uma lição de vida para a gente. Tudo que acontece conosco, todas as adversidades, é uma lição, é uma escola, é um ensinamento de Jesus para nós. Jesus está ensinando para os discípulos: não é porque eu estou com vocês
que vocês não vão passar por essas situações. Não é porque vocês estão me obedecendo, vocês estão imunizando do sofrimento. Vocês vão sofrer, vocês vão passar por tudo isso, mas tem uma coisa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então creia nesta noite, receba esta palavra: Jesus está no controle de tudo. Oh, aleluia! Decepção vem, frustrações acontecem, mas o importante é que Jesus está presente e Ele muda o cativeiro, Ele muda a história, Ele muda a situação e mostra que Ele é Deus nas nossas vidas. Oh, você pode adorar Ele, adore, porque Ele está no controle, porque Ele está dizendo para alguém: não desista, não se desespere, porque a última palavra Deus vai dar. Oh, aleluia! Jesus se importa com você. Você é importante para Jesus. Você é especial e nada fugiu do controle de Jesus. Mas Jesus prova a nossa fé. Há um texto em Deuteronômio, me revela em Número. Deus disse: e eu os levei para o deserto, para provar que estava de fato nos seus corações. As tribulações, as tempestades revelam primeiro quem somos, as nossas limitações, as nossas dependências. Segundo, revela quem Deus é para nós. Aleluia. O salmista, o Salmo 46, ele faz questão de registrar, e ele vai dizer: Deus é primeiro refúgio para quem precisa se esconder, se refugiar. Ele é refúgio para quem precisa de segurança, para quem precisa de uma fortaleza. Ele é uma fortaleza. Terceiro, Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Deus é para você socorro bem presente na sua angústia. Então convido você a ficar de pé com esta palavra e nós vamos orar. Eu vou ministrar na sua vida, vou ministrar esta oração. Você que me ouve, você que está presente, você que está nesta live, você que está acompanhando este culto, quero orar pela sua vida e logo após o grupo de louvor estará louvando a Deus com 2 hinos. Feche teus olhos. O nosso Deus é um Deus de perto, um Deus de longe também. Oremos, Senhor Deus. Pai querido, com esta palavra que ministramos, com os louvores que já ouvimos aqui esta noite, o Senhor já falou aos nossos corações. Mas agora, Deus, com esta oração, eu quero pedir ao Senhor por esta pessoa, por esta família, por este casal, Pai querido, por esta pessoa que talvez perdeu a esperança, talvez está questionando a Deus, talvez está perguntando por que Deus eu estou passando por isso. Será que eu nasci para sofrer? Será que eu nasci para passar por isso e morrer assim? Deus, o Senhor cuida, o Senhor vela pela sua palavra, o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. E eu quero pedir ao Senhor, Deus, cuidado por esta pessoa que está acompanhando, ouvindo, esta pessoa que está agora, Senhor, dizendo: Deus, socorre. Esta pessoa que talvez, Senhor, que não está assistindo, mas talvez vai
assistir, quem está passando por lutas e tribulação, Pai, tenha misericórdia. Tua palavra diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, eu ministro cura aonde há enfermidade. Eu ministro cura nesta noite. Eu ministro a vitória, Senhor. Está a pessoa que está enferma na alma. Está a pessoa com vazio, Senhor. Uma solidão, uma depressão tem atingido, Senhor, o seu corpo.